Principais sarnas de importância na medicina veterinária. Família Psoroptidae. São ácaros superficiais que produzem formação de crostas espessas. Seus hospedeiros são coelhos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e bovinos, e eles não escavam galerias. Suas características morfológicas consistem em rosto longo e cônico, face dorsal sem espinhos, corpo ovoide tamanho de 0,5 a 0,8 mm, gnatossoma mais longo que largo, fêmeas com ventosas nas patas, machos com ventosas nas patas 1, 2 e 3 e possuem ânus terminal. Os machos apresentam duas ventosas copulatórias ao lado do ânus e quarto par de patas reduzido, além de patas grossas e longas terminando em longos pedicelos trissegmentados. Seus gêneros são Psoroptes, Coreoptes e Otodectes. Das principais espécies do gênero Psoroptes é o Psoroptes ovis, que causa uma doença altamente contagiosa em ovinos e bovinos. Em ovinos, as lesões podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas em animais gravemente afetados são mais evidentes nas laterais. Este é um exemplo de sarna psorótica em cavalo. Outra espécie importante para a medicina veterinária pertencente ao gênero Psoroptes é a espécie Psoroptes cuniculi, que acometem os coelhos. Espécies como essas perfuram a pele do canal auditivo dos coelhos, causando sarna psorótica. Frequentemente, desenvolve-se uma infecção bacteriana secundária que pode se estender até o ouvido médio e interno, causando torcicolo. Além disso, com uma infestação severa, os ácaros podem se estender para a cabeça, pescoço e outras partes do corpo. Esses ácaros causam coceiras intensas e frequentemente os coelhos coçam e balançam a cabeça, o que pode levar a novas infecções. Importância para a medicina veterinária e saúde pública. Em bovinos, os primeiros sintomas são coceira intensa na cernelha, na base da cauda e no pescoço. Pode se alastrar pelo dorso e flancos do animal, atingindo todo o corpo. À medida que os ácaros se multiplicam, infligem uma série de pequenos ferimentos à pele, seguidos de coceira, formação de pápulas, inflamação e exsudação de soro. O soro que vem à superfície mistura-se com sujeira, formando escamas amarelo acinzentadas. Inicialmente, as escamas têm cerca de 0,5 cm de diâmetro. À medida que os ácaros vão passando para o restante da pele sadia, a lesão gradativamente aumenta. E com o avanço da parasitose, há extensa área com perda de pelo e recoberta de crostas. A pele espessa-se, a coceira é intensa e o animal está constantemente irritado. Para a saúde pública, esse gênero não tem importância. Em cabras, a parasitose tem desenvolvimento idêntico à observada na espécie bovina, podendo aparecer em qualquer parte do corpo, porém, tem preferência pelas orelhas, o que produz sarna auricular que pode causar surdez, perda de apetite e, em casos extremos, a morte do animal. Em carneiros e ovelhas, ocorre a perda de qualidade do couro e da lã e é tão grave que chega a matar os animais parasitados. A irritação é grave, os animais costumam se coçar e morder. Em cavalos é semelhante à descrita para os bovinos, sendo as primeiras lesões observadas na cabeça. Em coelhos, inicia-se no pavilhão auricular, sarna auricular não penetrante. Pode infestar também outras partes da cabeça, pescoço e mesmo as patas. Ocorre hiperemia e formação de crostas avermelhadas no pavilhão auricular. Infecção bacteriana do ouvido médio é frequente
e a presença de ácaros nesse local pode ocasionar distúrbios nervosos. Os animais parasitados costumam sacudir a cabeça e raspar com as patas a orelha, produzindo ferimentos. No caso da espécie Otodectes sinotes, os ácaros da orelha vivem nas orelhas de humanos e animais. Esta espécie, em particular, é a mais comumente encontrada na medicina veterinária. Apesar de sinote significado do cão, este ácaro é a causa de 90% das infecções por ácaros na orelha do gato. A fêmea possui pedicelos curtos e não segmentados no primeiro e segundo pares de pernas da fêmea e em todas as patas do macho. Já o corpo do macho é fracamente bilobado posteriormente e tem sugadores copulatórios. As infestações por Otodectes são geralmente bilaterais e acredita-se que a disseminação ocorre por contato direto. Essa imagem é o exemplo de sarna otodéctica em cão. Observe o acúmulo de exudato e cerúmen no canal auditivo. Os ácaros também podem ser encontrados na pele próxima e ocasionalmente espalhar-se para as patas ou para a ponta da cauda. Os ácaros corióptes, que são parasitas que vivem na superfície, encontrados principalmente nas patas de animais domesticados, produzem sarna coriótica, uma causa comum de dermatite em bovinos, ovinos, caprinos e ocasionalmente em cavalos na maior parte do mundo. Este é um exemplo de Corioptes bovis. Esta é a microscopia da perna. Esta é uma imagem de uma microscopia de contraste de fase da perna com pedicelo curto sem segmentos da sarna Corioptes bovis. E esta é a microscopia de uma fêmea. As fêmeas têm ventosas nas patas 1, 2 e 4. As quartas patas são longas e as dos machos são curtas. Os machos possuem ventosas nas pernas 1, 2, 3 e 4, um par de lóbulos de formato quadrado na parte de trás do corpo e um par de ventosas copulatórias. O significado econômico potencial deles está na irritação que causam e nas lesões que produzem. Como os ácaros se alimentam de detritos epidérmicos, a infecção raramente resulta em danos graves à pele. Esta é a imagem de um bovino exibindo lesões de sarna coriótica. No caso do ciclo Psoroptide, os ovos são relativamente grandes. A larva hexápode eclode do ovo, a larva sofre, muda para protoninfa e posteriormente para tritoninfa, e então muda novamente e torna-se adulto. É necessário um período de 2 dias para que cada um dos estágios de ovo, larva, protoninfa e tritoninfa, além do adulto no período de pré-oviposição, completem essas fases do ciclo. O ciclo leva 10 dias para se completar. Caso das Otodectes, o ciclo evolutivo é típico: ovo, larva, hexápode, seguido por protoninfa, tritoninfa e adulto octópodes. Todos os estágios de desenvolvimento ocorrem no hospedeiro. Os ovos são depositados a uma taxa de 1 por dia e são grudados à pele do hospedeiro. As fêmeas adultas produzem de 15 a 20 ovos e vivem de 2 a 3 semanas. Como Corioptes, esse ácaro se alimenta superficialmente de restos de pele. O ciclo das Corioptes também é típico: ovo, larva hexápode, seguido por protoninfa, tritoninfa e adulto octópodes. Todos os estágios de desenvolvimento ocorrem no hospedeiro. Os ovos são depositados a uma taxa de 1 por dia e são grudados à pele do hospedeiro. Os ácaros podem sobreviver por até 3 semanas fora do hospedeiro, o que permite a transmissão tanto pela cama e alojamento quanto por contato direto. Se alimentam de restos de pele do hospedeiro também. A patogenia da Psoroptide é intensa irritação e inflamação da pele, formando crostas pela exudação linfática e queda de pelos e lã. Já Otodectes,
Alimentam-se de fluidos teciduais na profundidade do canal auditivo. Pode ser observado em outras partes do corpo também. Irritação no conduto auditivo de cães e gatos, cerume escuro e secreção purulenta devido às infecções secundárias. As lesões costumam atingir ambos os ouvidos e as infestações, e o prurido intenso costuma gerar danos auto-infligidos, como otohematomas, além de poder comprometer a audição e o equilíbrio. A patogenia de sarnas corióptes está ligada a infecções subclínicas que são comuns, em casos mais graves, a exsudação e formação de crostas. Na sarna psoroptide, os sinais clínicos consistem em perda de peso acentuada, lesões no conduto auditivo e infecções secundárias. Nas otodectes, os sinais clínicos incluem prurido marcante, dermatite leve severa, coceira intensa das orelhas e balançar a cabeça. As corióptes causam pequenas lesões sem grandes transtornos. Há lesões que podem levar a perturbações reprodutivas nos ovinos e a incapacidade para trabalho no caso dos equinos. Diagnóstico nas sarnas psoroptides. Sua confirmação é dada através do resultado da raspagem de pele. Nas otodectes, baseia-se no comportamento do animal e na presença de depósitos ceruminosos escuros e de exudado no canal auditivo. A confirmação pode ser feita através de exame com otoscópio ou observação com lupa do material sobre uma superfície escura. Já o hospedeiro de corióptes apresenta um prurido brando e alopecia, e confirmação através do resultado da raspagem de pele. As infestações por essa sarna podem ser controladas e erradicadas por meio de farmacologia injetável, como injeções de ivermectina, doramectina ou moxidectina, bem como através de acaricidas administrados em mergulhos ou sprays. A quarentena destes animais é indicada para evitar a propagação destes ácaros no rebanho e no meio ambiente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu tô aqui para apresentar a vocês uma espécie de sarna conhecida como Sarcoptidae sarcoptes. É uma espécie de sarna, um gênero de sarna muito importante na medicina veterinária, um grande agente de doenças e de patologias na medicina veterinária. Ele tem uma morfologia que inicialmente é geral da família dos Sarcoptidae, o corpo globoso, o rosto curto e largo, as patas curtas, os espinhos dorsais, gnotossoma cônico, pedicelo longo e não segmentado, o ânus terminal. Agora vem algumas características próprias do gênero Sarcoptes, que é o tamanho de 0,4 mm de comprimento. A fêmea possui uma abertura genital em forma de fenda, ela é mais ou menos estreita, comprida e paralela às estriações do corpo do animal. Ela tem um pequeno dimorfismo sexual. A fêmea tem um tamanho um pouco maior que o macho, cerca de 0,1 mm de comprimento. Uma característica geral também é a troca gasosa por meio da pele. Eles não têm cavidades nasais ou cavidades com função de trocas gasosas. Elas são realizadas unicamente e exclusivamente pela pele. Eles possuem 4 pares de pernas cônicas. Os 2 primeiros pares possuem ventosas fixas a apêndices pedunculados. E as pernas são em formato de cone, praticamente. São pernas curtas, né, e pernas grossas, principalmente na parte mais proximal. O hospedeiro, o ciclo dele é basicamente em galerias na pele. Ele vive e se reproduz ali.
Os principais hospedeiros dessas sarnas, a gente pode citar cães, a gente pode citar humanos também, mas mamíferos em gerais, chamando atenção para os caninos. Os sinais clínicos e a patogenia que eles podem causar são prurido, é basicamente uma coceira que vai dar no animal. E essa coceira pode gerar infecções secundárias, porque formam feridas e aí bactérias que aproveitam dessas feridas podem causar infecções até mais graves no animal por causa de um problema que inicialmente era só uma sarna, por assim dizer. Em regiões assim onde tem muita concentração dessa sarna, desse patógeno, né? A localização da sintomatologia são áreas de pelagem mais espessas, tá localizado na cabeça, no pescoço, nas orelhas do animal, mas né, não é exclusivamente só dali. Né? Você pode estar levando esse organismo, esses sarcóptes, do pescoço para outras partes do corpo dele e isso pode ir se espalhando pelo corpo. Perfuração da pele dos hospedeiros, produtos metabólicos, prurido intenso, né? E esse prurido também, ele intensifica ainda mais quando o hospedeiro ele está aquecido. Por exemplo, durante a noite, o hospedeiro se aquece para dormir, então esse prurido aumenta. E a gente pode citar também um exemplo de sarna norueguesa, que é um parasita que invade pés, mãos e cabeças. Em alta concentração de organismos ali, de sarcóptes ali, e aí que são formadas as crostas. O diagnóstico pode ser um diagnóstico clínico, por meio da anamnese, pelos sinais clínicos que o animal está apresentando, exames clínicos também, e testes laboratoriais, microscópico óptico. Pode ser tirada uma amostra ali daquela região onde está inflamado, onde está tendo aquele problema, onde o animal está tendo essa coceira, essa perca de pelos. Pode fazer uma raspagem ou então até um arrancamento de pelos. E um exame no microscópio óptico para ver qual organismo que está causando aquilo. O tricograma também é um importante meio de diagnóstico. E o trial terapêutico com ectoparasiticida. A profilaxia pode estar feita, o controle desse organismo também pode estar sendo realizado por meio de um banho com shampoo antisséptico, primeiramente, né, para amolecer, retirar as crostas. E aí ir controlando por banhos, por spot on. Tem medicamentos também subcutâneos, medicamentos orais também. Específico para esse tipo de patógeno, né, de parasita. E os cuidados de um profissional ou de um tutor ao manusear um animal que está infectado. Eu sei que o animal está infectado e que esse patógeno, essa é a importância do conhecimento, e que esse patógeno tem um potencial de virulência alto. Os cuidados devem ser redobrados na hora de manuseá-lo. Vou apresentar a vocês um gênero Notroedes da família Sarcoptidae, de grande importância na medicina veterinária, principalmente na parasitologia. Falando primeiramente da morfologia desse gênero, dessa sarna. Inicialmente uma morfologia mais familiar da família de Sarcoptidae, que é o ânus dorsal, o corpo globoso. O tamanho é um tamanho bem específico do gênero Notoedes, que é de 0,1 a 0,25 milímetros. No caso, os sarcóptes, eles tinham 0,4 milímetros. Como vocês verão, os machos, é uma característica desse gênero isso também. Os machos com ventosas, eles têm ventosas nos pares de patas 1, 2 e 4. Já as fêmeas só têm ventosas nos pares de pata 1 e 2. Em seguida aí temos dorso com escamas rombas, sem estigmas respiratórios, uma característica da família. A respiração sempre realizada pela pele.
Machos possuem EDAGO, que é um órgão copulador, coxas fundidas ao ventre, as coxas na face ventral do organismo, quelíceras com quelas, que são pequenas tesourinhas, corpo pouco quitinizado, pouca quitina, pouca concentração de quitina, os tarsos com empódio unciforme ou em forma de ventosa, a ausência de olhos, o rosto do organismo curto e largo, uma característica familiar, uma característica da família, que abrange tanto os sarcóptes quanto os notoedres. As patas curtas e grossas, característica da família como um todo também. Patas posteriores encaixadas no idiossoma. Os machos sem ventosas copuladoras adanais. O ciclo do hospedeiro, assim como os sarcóptes, eles passam a sua vida todinha, por assim dizer, né? Principalmente sua reprodução, em galerias na pele de seu hospedeiro. Sobrevivem, sim, fora do hospedeiro, pouco tempo. Eles são parasitas obrigatórios. Isso vale a pena destacar. Os principais hospedeiros dessas sarnas a gente pode citar com uma atenção especial para os felinos. Ela é uma sarna que causa a sarcoptidose felina, causa uma doença de pele nos felinos, mas não é impossível, não é impossível e ela acomete também humanos, acomete outros animais, ratos, outros animais mamíferos em forma geral, né? Mas os felinos são mais comuns para esse tipo de gênero. Sinais clínicos e a patogenia. Acomete o pavilhão auricular e a face, a cabeça, o pescoço, como foi citado também no outro gênero dessa mesma família, nos sarcóptes. Ela é um gênero altamente contagioso. Pode gerar infecções secundárias. O animal causa o prurido, o animal se coça e a sarna fica ali na pata daquele animal, ele vai ou vai brincar com outro animal e tem esse contato da pata com a epiderme do outro animal, ou ele se coça aqui, aí se coça ali e já contagia outro lugar. Então é algo com um grande potencial virulento, com grande facilidade de contágio, de se espalhar, por assim dizer. O local da lesão, ele vai deixando a pele espessa, liquefeita, e pode causar anorexia ou até a morte mesmo do hospedeiro. Que seria aí felinos, mamíferos em geral, né? Como já foi dito. Diagnóstico pode ser clínico por anamnese ou pelo exame clínico. Os testes de arrancamento de pelo, tricograma, raspagem superficial das crostas e o trial terapêutico com ectoparasiticida pode ser utilizado também nesse gênero do Sarcoptidae, da família de Sarcoptidae. O controle e profilaxia a gente pode estar realizando por meio de shampoo antisseborreico, que vai ajudar a amolecer ou até retirar as cascas, né, onde as cascas que são formadas pela alta concentração dessa espécie de sarna. E aí fazendo a prevenção, né, fazendo a profilaxia com banhos ou com spot-on, via oral também, tem alguns medicamentos que podem ser usados, via injetável ou pipetas. O tratamento basicamente com animal doente dura de 4 a 6 semanas, se for feito direitinho. E aí é cuidado ao manusear. Eu sei que o animal tá infectado, cuidado ao manusear, porque é uma doença altamente contagiosa. É um organismo altamente contagioso, com um potencial de virulência muito alto, como já foi dito. E a higienização do lugar onde o animal vive.
onde esse gato vive, ou onde esse possível hospedeiro dessa sarna pode tem sua morada, né, e pode adquirir esse parasita. Olá, eu sou Isabelle e vou falar sobre a família Cnemidocoptidae, com o gênero Cnemidocoptes. As fêmeas são larvíparas, não fazem galerias, proliferação epidermática com formação de crostas e o prurido moderado. As características morfológicas são: não possuem espinhos na face dorsal, são de corpo estriado, face dorsal com linhas que parecem impressões digitais. Na base dos palpos há 2 barras longitudinais que chegam até os níveis das patas. O gnastossoma mais largo do que o outro. As fêmeas têm ventosas nas patas e com epímeros do primeiro par de patas unidos, formando um U. Machos com cerdas longas e ventosas em todas as patas. Epímeros do primeiro par de patas unidos, formando um Y. Pedícelos não segmentados. Ânus terminal com uma cerda de cada lado. O ciclo biológico do gênero Cnemidocoptes. As fêmeas não produzem galerias como fazem as do gênero Sarcoptes. Elas permanecem sedentárias e suas presenças determinam uma proliferação epidermática acompanhada de um aumento da substância córnea. Essa proliferação é bem marcada nas patas, resultando um tecido alveolar tomado por numerosas pequenas camadas, repletas de ácaros em todos os estágios de desenvolvimento. Ciclo biológico. O ácaro invade ativamente a epiderme, danificando-a em direção à derme. Ao mesmo tempo, os bordos da depressão por onde penetrou reagem, produzindo uma substância córnea que vai recobrir totalmente a depressão, transformando-a em uma pequena bolsa fechada. No estágio seguinte, as células epidermáticas entram em proliferação, englobando o ácaro. No interior da câmara, o ácaro permanece separado do extrato germe, nativo da pele, por uma fina camada de queratina. Pouco a pouco, a câmara vai se aprofundando na derme. Todo o desenvolvimento do ácaro se verifica no interior destas bolsas. A bolsa primitiva dá origem, por meio de um mecanismo semelhante ao brotamento, a uma bolsa secundária que acaba por se separar da bolsa-mãe. Apenas na fase inicial da invasão das camadas superficiais da epiderme pelo ácaro, estabelece-se uma relação inflamatória. Logo que o ácaro se instala mais profundamente na epiderme, a inflamação desaparece e se desenvolve um tecido esponjoso. As fêmeas são ovivíparas. Espécie e hospedeiros. Temos de espécies o Cnemidocoptes mutans, que se insere principalmente em galináceos, o Cnemidocoptes galini, também galináceos, o Jamacensis nos canários e o Pili nos periquitos. A importância em medicina veterinária e saúde pública. As aves andam com dificuldade, têm prurido moderado, patas com aspectos engrossado e descamação na pele. Em animais jovens, a deformação das patas. Elas não têm importância em saúde pública. Sinais clínicos e diagnóstico. Os sinais clínicos constituem-se de lesões hiperqueratosas e de deformidade de dígitos. O diagnóstico se baseia na observação das lesões características, sendo confirmado por meio da identificação microscópica do ácaro ou de seus ovos em raspado de pele realizado a partir da área infestada. A profilaxia e controle. Os sprays e pulverizadores não têm muita eficácia ao se tratar de um ácaro da sarna. A sua localização é demasiado profunda para surtirem efeito. Por vezes, se a ave se encontrar demasiado fraca, pode aplicar-se uma terapia diretamente sobre as zonas afetadas, a prévia de eliminação das crostas. Como medida complementar, uma adequada higiene e desinfecção das gaiolas e barras, uma alimentação de qualidade e a aplicação nas patas de óleo de árvore de chá ou inclusive de oliva pode ser de ajuda.
O óleo não é tóxico, suaviza as lesões dérmicas e pode penetrar quando estas vão para o interior do folículo, afogando a seguinte geração. É uma ajuda, nunca uma terapia única. Agora iremos falar da família Demodecidae. Estas sarnas têm como característica respirarem por um par de estigmas respiratórios localizados na face ventral e bem na base do gnatossoma. O corpo, idiossoma, de aspecto vermiforme, dividido em uma parte anterior curta e uma parte posterior alongada com estriações. Temos inúmeras espécies, como a Phylloides, que ataca o suíno, a mais comum é a Canis, de interesse veterinário, que ataca o cão, mas temos a Bovis, que ataca bovinos, a Capri, que ataca caprinos, a Cat, que ataca felino, e é muito raro, a localização periocular e palpebral. A Demodex equi, que ataca equinos, Cuniculi, que ataca coelhos, a Folliculorum, que ataca o homem, e a Folliculorum, que localiza-se nos folículos pilosos do rosto e nas glândulas sebáceas da pele do humano. O ciclo biológico. Vivem na derme, dentro do folículo piloso e glândulas sebáceas e se alimentam de células epiteliais. Fêmeas fazem a postura dos ovos nesses locais, onde após alguns dias ocorre a eclosão da larva. Estas passam para a fase ninfal, chamada protoninfa, e depois para a deutoninfa. Após, ocorre a diferenciação para machos e fêmeas. Estes vão para a superfície da pele a fim de copularem, que é a fase de contaminação. Após a cópula, as fêmeas ovígeras, já fecundadas, e os machos voltam para o folículo piloso. Pode ocorrer o rompimento do folículo e o ácaro mover-se para outros órgãos, por exemplo, fígado, mas não há danos nesses locais. Importância em medicina veterinária e saúde pública. Em grandes animais, localiza-se na cabeça e no pescoço, mas a demodicose não é frequente. A espécie mais patogênica é a de cães, Demodex canis. Em grandes, o estabelecimento da doença está relacionado à imunidade. Normalmente, atinge filhotes de 3 a 6 meses. Aparecem áreas circunscritas de alopecia na cabeça, ao redor dos olhos e na parte inferior da pata. Há formações de crostas, pontos vermelhos, queda acentuada de pelos. Não há evidência de prurido. Animais sadios podem ter o ácaro sem apresentar a doença. É um parasito que só causa lesões quando ocorre redução da imunidade do hospedeiro, o que ocasiona uma proliferação muito grande do ácaro com destruição dos folículos e glândulas. A maioria dos casos é branda e a recuperação espontânea, mas em alguns casos pode levar à morte.